João 1,51 E disse-lhes Jesus: em verdade vos asseguro que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Comentários Otávio Rosa. O Senhor Jesus nos disse isso quando o apóstolo Natanael havia ficado surpreendido como o Senhor Jesus, ao revelar-lhe o que estava fazendo quando foi o apóstolo Felipe lhe chamou dizendo que havia encontrado no qual a lei, ou seja o Antigo Testamento, revelava por meio de Moisés e os profetas. Contudo Natanael não acreditou nas palavras proferidas por Felipe, mas acabou aceitando o convite de Felipe e foi. Quando se aproximava do Senhor Jesus, o Senhor o viu e lhe disse que ele era de fato um verdadeiro israelita, ou seja, obedecia à lei de Yahvé de todo o seu coração e não somente religiosamente. Muitas das pessoas que hoje frequentam um templo religioso cristão, quer seja católico ou protestante, são mais obedientes às doutrinas, os costumes, as tradições, do que o próprio Senhor Jesus, Cristo, Senhor da Igreja cristã. Então o Senhor Jesus disse a Natanael que aquilo que o Senhor estava a lhe revelar não era nada comparado às coisas que ele ainda estava por ver sobre a vida do Filho do Homem, ou seja, sobre sua própria vida. Os anjos do céu haverá de subir e descer sobre a vida de Cristo. Precisamos analisar alguns pontos aqui. Primeiro, quando o Senhor diz que Natanael veria os anjos do Senhor subindo e descendo sobre sua vida, sabendo da forte ligação de Natanael com a Torá, o Antigo Testamento, que deixar claro para ele que o Senhor seria daquele momento em diante o centro de peregrinações da humanidade que haveria de crer em Deus, porque havia em Jerusalém um local denominado Taque de Betesda, um local de peregrinações onde uma vez por dia o anjo do Senhor descia movia as águas, e o primeiro que nessas águas entrasse era curado de suas enfermidades. Ou seja, o Senhor naquele momento estava desmontando a tradição judaica dizendo que sobre a sua vida não somente um anjo, e sim todo o corpo celestial estaria à sua disposição o tempo todo, e que isso seria visível para todos que crescem e seguissem seus ensinamentos. Segundo, para desmontar o que ainda no futuro haveria de acontecer, a ideia da igreja cristã de que os anjos de Yahvé estariam à disposição da igreja, anjos subindo e descendo em templos materiais. O Taque de Betesda representava a igreja cristã que ainda não havia sido formada, mas que no futuro seria formada a princípio tendo o Senhor Jesus Cristo como seu fundador, ainda que fosse no final do século III da era Cristo e que depois ganharia ênfase no século XIX, com a formação da igreja protestante pentecostais. Entretanto, a falar do Senhor é clara quando diz que haveremos de ver sobre a sua vida os anjos do Senhor subindo e descendo, e não na materialidade na qual a tradição ensinava. Todos os milagres que no cristianismo realiza se deve exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. Retribuir quaisquer desses milagres a quem quer for acaba sendo uma afronta ao Cristo Jesus, Senhor da Igreja. Não importa quem a pessoa usada por Yahvé para operar o milagre. Maria, mãe biológica do nosso Senhor, foi a primeira a ser usada pelo Senhor para operar milagre, por ser uma mulher temente a próprio Deus, pura de coração, desprendida da religiosidade, foi escolhida juntamente com seu noivo José, outro temente a Deus e obediente para o tão aguardado nascimento do Messias, isso quer dizer o Cristo, assim como tantos outros que ao longo da história do cristianismo vieram a ser usado. Devemos agradecer ao Senhor Jesus Cristo pela vida dessas pessoas, porém não devemos endeusar tais pessoas, pois os anjos do Senhor estão sobre a sua vida e não na vida de homem algum. Assim como dizer que a igreja OB é a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja genuína do Senhor é todo aquele que crê no seu nome e pratica sua vontade, pregando as boas novas de Cristo para onde quer que vai. Pois todo aquele que é convertido em Cristo Jesus, morre para suas vontades e renasce Cristo na sua vida para fazer o que melhor lhe convém no seu reino. Podemos até frequentar os templos religiosos cristãos, mas jamais perder a certeza que cada um de nós individualmente somos a verdadeira igreja de Cristo, pois morremos para nós para que Cristo viva em nós. Contudo, se buscamos satisfazer nossas vontades acreditando que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar uma vida em abundância regado à materialidade, de fato ainda não tivemos um encontro verdadeiro com Cristo no caminho de Damasco. Os templos cristãos são de importante representação evangelística, contribuem de maneira significante para a propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Contudo, precisamos ir além das doutrinas que tais locais nos ensinam. Temos que ir em busca da verdade plena que alcançamos com a leitura e prática da nova aliança formada pelo próprio Deus, Cristo Jesus nosso Senhor e Salvador.
aquele que usou a jovem Maria por ser sua devota para nascer como homem para que todo aquele que de fato cresce no seu poder pudesse ser salvo, pois sabia que se nos aparecesse de forma divina, não somente os que são seus, mas todos creriam, mas por temor do que sensa na redenção que estava prestes a acontecer, além do que não haveriam o sacrifício que perdão de pecado no qual mesmo havia ensinado a Moisés quando nos libertou do Egito e nos chamou para ser livres. Liberdade essa que nos faz seguir somente sua doutrina, seus ensinamentos, ensinando, discipulando outras pessoas a serem obedientes a Cristo Jesus. E quando um templo religioso elege um homem na qual mesmo será empossado no lugar de Cristo no templo, essa mesma instituição deixa de ser exclusivamente de Cristo, pois o Senhor não divide sua glória com ninguém. Lembra do nosso advogado de acusação? Porventura não desejou ele ser maior que o Senhor Jesus? Seus argumentos arrastou cerca de 1/3 dos anjos dos seus contigo. Assim como o templo que deveria ter voltado às Escrituras e que hoje ensinam heresias, distorcendo a palavra, fazendo uma verdadeira salada mista com o Antigo Testamento para enganar pessoas avarentas e cobiçosas como nosso advogado de acusação e o nosso irmão, Judas Iscariotes. Verdade é que as pessoas frequentadoras desses locais se não estiver firme na rocha, que é Cristo Jesus, através da sua palavra, fazendo a leitura, praticando e obedecendo, poderá seguir o mesmo caminho do nosso advogado de acusação e nosso próprio irmão Judas Iscariotes. O Senhor Jesus nos releve tudo o que precisamos saber para segui-lo, e isso nos basta enquanto estivermos vida, e fazendo sua obra que consiste em pregar o Evangelho na qual o Senhor Jesus nos ensinou por meio do seu apostolado e seus discípulos. Porque ser um verdadeiro religioso não é o bastante para herdarmos a vida eterna. É preciso que sejamos obedientes e praticantes do chamado de Cristo Jesus para nossas vidas. O apóstolo Natanael era um verdadeiro religioso judaico, contudo precisou se desprender da religião para viver a verdadeira vida com Deus. De igual modo somos nós. Precisamos nos libertar dos preceitos religiosos que aprendemos na igreja cristã para experimentar a verdadeira vida com Cristo Jesus, que consiste em pregar o Evangelho de Cristo, em orar, jejuar e meditar nos ensinamentos de Cristo diariamente até o final de nossas vidas, como uma forma de penitência e peregrinação em direção a Cristo Jesus, no qual nos deu seu Espírito Santo para nos guiar e esclarecer as dúvidas sobre o reino dos céus. Ajuda-nos a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Yahweh, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz.